Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Ruth e eu te ajudo a contar a história com números, a contar a história que há por detrás dos seus números, te ajudando assim a ter visibilidade do seu trabalho e mostrar o real valor do impacto que você gera na sua organização, para os seus clientes, nos seus serviços. E hoje eu vou mostrar aqui um case muito pedido ali no Instagram, nas redes sociais, onde eu compartilho mais sobre storytelling com dados, sobre comunicação com dados. Esse case fez muito sucesso, porque de fato gerou um impacto muito grande no meu trabalho e também no trabalho das pessoas ali que me seguem. Eu vou compartilhar esse case aqui e mostrar para vocês como é que foi que eu cheguei nesse antes e depois de storytelling com dados. Então, vem comigo se você quer aprender a se comunicar com dados e melhorar a visibilidade daquilo que você tem feito na sua organização. Então, vamos lá, galera. Vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar para vocês este gráfico aqui e as alterações que foram feitas nele para que essa visualização aqui gerasse um impacto, né, para que ela realmente tivesse mostrasse o valor que ela realmente causou, né? E esse case aqui é um case muito real. O que que nós vemos aqui? O lead time em horas do time de desenvolvimento. Para quem trabalha com agilidade, para quem trabalha com entregas de times, sabe que o lead time é uma métrica uma das principais métricas que a gente analisa ali no nosso dia a dia, e o nosso objetivo é que cada vez mais esse número diminua, né? O lead time nada mais é do que o tempo que o cliente demora a ser atendido, o tempo que o tempo de espera, né? O tempo que ele fica aguardando ali para ser atendido. Então, é o tempo que o pedido chega na mão dele, na mão do cliente. E quanto menor for esse tempo, mais o cliente fica satisfeito e nós também ficamos felizes e todo mundo fica feliz, né? E nesse caso aqui, o que que nós temos? Esse time, ele conseguiu diminuir esse lead time em 2023, em 2024, então a gente tem aqui um gráfico de barras. Aqui nós temos os dados, né, das tabelas, então a gente percebe que houve uma queda expressiva no Q1 de 2023. Esse time aqui demorava 250 horas para entregar algo na mão do cliente. E em Q1 de 2024, esse número caiu drasticamente para 23 horas. Sensacional. Q2 de 2023, esse time aqui demorava 222 horas para entregar algo para o cliente. E em Q2 de 2024, esse número caiu também drasticamente para 10 horas. Show! Foi um trabalho fenomenal que foi feito aqui nesse time. E esse lead time foi reduzido. Agora, imaginem só vocês este gráfico aqui, esta visualização sendo apresentada numa reunião de projetos, onde eu tenho ali diretores, stakeholders principais, onde eu estou mostrando o resultado desse trabalho. Isso aqui foi verdade, isso aqui foi um case que realmente apresentaram desta forma. Obviamente que a cor muda uma coisa ou outra em relação a cores aqui, mas o objetivo foi o mesmo. O objetivo foi esse. O gráfico foi mostrado desta forma aqui. E quando a gente olha, obviamente que a gente vê que houve, né, essa redução pelos dados, pelo gráfico aqui, né? Mas quando eu vi esse gráfico aqui, eu fiquei pensando, nossa, meu Deus, isso aqui dá para melhorar muito com storytelling com dados. Eu, Ruth, pensei, né? E tirei uma foto ali, como eu sempre faço. Eu sou a louca dos gráficos. Quando eu olho um gráfico, uma visualização, eu já tiro foto porque eu quero melhorar a cada dia. Isso é até uma dica para você. Você que quer melhorar essa sua habilidade de comunicação, você precisa treinar. E o que me fez conhecer muito sobre storytelling e hoje, né, fazer um trabalho incrível ali que eu faço no Ágil na Veia ali, né, no Instagram, que eu mostro para vocês, foi realmente essa prática. Foi eu praticar, foi eu trazer isso para o meu dia a dia. Então, quando eu vi isso daqui, eu logo bati foto, eu falei, vou trabalhar nessa visualização aqui. E aí, o que foi que eu pensei logo de primeira, né? E aí, se você tá com papel e caneta na mão, já anota aí, tá bom? Porque aqui realmente essa aqui é uma aula e o ouro, com certeza, se você conseguir pegar os insights aqui dessa aula para aplicar nas suas visualizações, você vai realmente sair na frente, tá? Mas vamos lá. O que foi que eu pensei aqui, primeiramente, né? Eu acho que a ideia da pessoa foi fazer essas comparações
que realmente eu falei, de Q1 de 23 com Q1 de 24, Q2 de 23 e Q2 de 24. Eu, Ruth, entendi dessa forma, tá? E aí, quando a gente fala sobre comparações, o que que a gente tem que fazer? E aí já anota aí se você tiver com papel e caneta. Toda vez que você for comparar algo, que você quiser mostrar isso num gráfico, em uma visualização, você tem que deixar essas coisas próximas. E no curso de comunicação com dados, esse é um dos princípios que eu abordo lá no curso de comunicação com dados. Eu falo sobre outras técnicas, mas essa é um dos princípios de Gestalt que eu falo lá, a questão da proximidade. Se eu estou comparando algo e eu quero que a minha audiência faça essa comparação, eu tenho que deixar próximo. Qual que é o erro aqui desse gráfico? Um dos principais, né? Que os dados de comparação, eles não estão próximos. Eu tenho Q1 de 23, aí eu tenho que ir para outra parte de Q1 de 24 para conseguir fazer essa comparação. Como aqui a diferença, né, ela é muito grande, a gente consegue fazer essa comparação rápida, né? Mas imagina só que fosse próximo ali e eu quisesse mostrar que houve uma diminuição. Ia ser bem difícil para a minha audiência captar. Então, tenho dados distantes aqui, se eu estou querendo comparar esse meu objetivo, eu já não consegui isso tão fácil ali que a minha audiência fizesse essa questão da comparação. O que que eu tenho mais aqui? Eu tenho muitos elementos de distração aqui que não fazem, não contribuem nada aqui para o gráfico, não são úteis, vamos dizer assim. Essas linhas aqui, no curso eu também falo sobre isso, sobre quais os elementos que eu elimino logo ali de cara no gráfico para a minha visualização ser boa. Então, essas linhas eu elimino. Aqui eu tenho uma informação duplicada, eu tenho um eixo duplicado e eu já estou mostrando aqui o rótulo também. Então, essa informação aqui está duplicada. Esse texto aqui eu preciso melhorar, porque tá só ali de time em horas do time de desenvolvimento. Ou seja, eu tô vendo que caiu, mas eu não sei por que caiu, eu não sei o que foi feito, eu não tenho nenhum contexto aqui dentro. Então, esses são alguns erros principais aqui desse gráfico, tá? E aqui presta atenção aqui na tabela, né? Que eu tô aqui com elas. Elas estão distantes. Isso aqui é importante porque vocês vão ver no depois, quando eu melhoro essa visualização, como isso aqui muda. E isso é importante também, tá? Porque você melhorar uma visualização com Storytelling não é só mexer no gráfico. Você precisa também, às vezes, mexer na disposição dos dados, tá? Então, pega esse ouro aí, tá bom? Então, vamos lá. Peguei esse gráfico aqui e transformei ele de uma forma que fique visualmente melhor. E surgiu este gráfico aqui. Olhem só como já comunica melhor, como passa um visual melhor, como a gente já tem, vamos dizer assim, já consegue ver uma certa paz em olhar para essa imagem, não é verdade? Você sente uma paz, é uma imagem gostosa de se ver, diferente desta daqui, né? Então, isso aqui, gente, foi técnicas simples aqui que eu utilizei de formatação aqui mesmo no Excel, que eu tô mostrando aqui para vocês não acharem que eu fiz em outra ferramenta. Fiz aqui mesmo no Excel. O que que foi de diferente aqui? Lembram que eu falei para vocês sobre a disposição dos dados? Essa disposição dos dados aqui, ó, eu mudei. Lembram que eu falei que tem que estar próximo para comparar? Então, para que eu conseguisse fazer com que um ficasse junto, eu tive que deixar eles próximos. Então, eu mudei a disposição aqui, ó. Tá vendo como estava aqui antes? E aí, eu mudei a disposição para eles ficarem próximos. Então, fiz dessa forma aqui, e aí essas barrinhas ficaram próximas aqui. Então, essa foi a primeira grande mudança na disposição dos dados, porque, como eu falei para vocês, quando a gente fala sobre visualização, não é só mexer no gráfico. É também, às vezes, mexer na disposição dos números da fonte onde você está buscando. Como nesse caso aqui, eu mexi aqui, para que esses números aqui ficassem próximos, tá? E quando eu deixei eles próximos, a gente consegue ver nitidamente aqui a diferença, né? E aí eu coloquei uma barrinha aqui, uma barrinha não, uma seta, né? Dizendo que houve uma redução, calculei ali um percentual que houve de redução e coloquei aqui. No Q1 teve uma redução de 96%, então aqui eu tenho uma legenda onde o cinza é o 23 e o azulzinho 24, então coloquei aqui. E no Q2 a redução foi de 94%. Em todos os casos houve redução, né? E aí eu já coloco aqui, já passo a mensagem que eu quero passar para minha audiência de redução de até 90% do lead time
em comparação ao mesmo período do ano passado. Então, eu faço este complemento aqui nesta visualização que já ficou muito melhor do que esta aqui. Vocês concordam? Comenta aí, digam aí no comentário o que vocês acharam dessa segunda visualização. Mas tem uma coisa aqui que ainda está faltando nesta visualização aqui. Só antes de eu seguir aqui, eu fiz algumas alterações no gráfico aqui, em termos de estética. Então, lá no curso, eu dou mais detalhes de como é que eu fiz para colocar esse gráfico aqui, tamanho de fonte, o que que eu retirei, o que que eu coloquei, enfim, isso tudo tem dentro do curso de comunicação com dados, tá, gente? Só estou falando aqui um overview para vocês. Mas vamos lá. Antes de eu continuar também, eu quero pedir aqui para você que se você não é inscrito aqui neste canal, que você se inscreva e se esse vídeo fez sentido para você até agora, se te ajudou aí, se já te deu alguns insights, curte ele para que o YouTube entregue para mais gente, que mais gente também, que esse conteúdo, que esse conhecimento chegue em mais pessoas e que seja útil, né, para a comunicação de dados aí da galera no geral. Vamos juntos aí acabar com os gráficos ruins. Ao nosso redor, da nossa organização, da nossa empresa. Então, me ajudem, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, porque vem muitos mais vídeos bacanas aí de storytelling com dados, tá? Mas, continuando aqui, galera, é, esse gráfico aqui, ele já traz uma comunicação boa, como eu falei para vocês. Só tem um problema. O que está faltando aqui? O que vocês acham que está faltando aqui neste gráfico? Comentem aí para saber se vocês estão ligados. O que vocês acham que está faltando aqui de acordo com o nosso checklist de comunicação com dados. O que que falta aqui, gente? Houve uma redução de até 96% do lead time. Beleza. O que que aconteceu para que esse lead time fosse reduzido? Eu não tenho essa informação aqui. Eu tenho que trazer esse contexto para este gráfico aqui. Eu não tenho. E um outro ponto também, quando eu olhei essa visualização, como eu falei para vocês, ela já ficou muito boa. Mas eu ainda não fiquei satisfeita, porque querendo ou não, aqui eu tô tendo informações redundantes. Eu tô mostrando aqui que é 96% e 94%, sabe? Assim, eu não tava legal, sabe? Eu, Ruth, né, achando assim, falei, gente, o que que eu consigo fazer ainda para melhorar essa visualização? E aí eu pensei, né? E se eu colocar um gráfico de linha? Será que comunica melhor? E o gráfico de linha ele ia ficar assim, né? Dessa forma aqui como tá. Quer ver? Vou colocar aqui com vocês, inserir gráfico de linha para vocês verem. Na verdade, ficou pior. Ele não ficou ondulado como eu mostrei, né? Ele ficou assim, ó. Ia ficar assim, não ia comunicar. Não ia dar a forma como eu quero mostrar, né? Porque, de novo, eu vou precisar mexer aqui na disposição desses dados. Se eu quero contar o storytelling ali de quando começou a redução e quando veio reduzindo, eu tenho que colocar na ordem em que os anos ali, os Ks aconteceram, certo? Então, eu preciso ter uma outra visualização aqui, uma outra disposição desses números. E aí, o que que eu fiz? Fiz desta forma aqui. Olhem que bonito. E vocês percebam aqui que a gente voltou, em termos de tabela, para esta tabela aqui. Só que a disposição está diferente. Você está diferente? Não, está igual. A disposição dos dados está igual. Eu voltei para este gráfico aqui. Então, se eu pegasse esse dado aqui, colocasse aqui um gráfico de linha, talvez ó, já me desse a visão que eu quero. Me deu esse gráfico aqui. E aí, faço as formatações que eu quero para deixar visualmente mais bonito e me gerou este gráfico aqui. Então, olha só como este gráfico ele comunica melhor o que eu estou querendo dizer. E aí eu quero falar aqui com vocês, destrinchar aqui com vocês os detalhes dessa visualização aqui. O que que eu tenho de diferente que eu não tenho aqui, tá? De novo, a disposição dos dados aqui foi importante para gerar esse efeito de onda, tá? Um outro ponto aqui que eu tenho aqui, ó, eu não tenho os rótulos em todas as linhas. Eu só coloquei no início e no fim, que é onde eu tô querendo dar o destaque. Eu tô querendo dizer que saiu de 250 para 10 horas, que foi o último número ali que a gente tem. Então, eu dou ênfase nisso.
sair daqui e vir para cá. Então, toda vez que você quiser mostrar essas reduções assim, que eu tenho início e eu fui para o fim, ou eu tenho um número baixo e eu fui para um alto, gráfico de linha comunica muito bem esse formato aqui. E aí coloquei aqui, isso aqui é importante para mostrar de onde eu estava, para onde eu saí, tá? É, aqui tem Q1, Q2, Q1 e Q2. Isso daqui eu coloquei aqui o ano para dizer a que se referia. Isso aqui são caixinhas de texto. E lá no curso eu também falo sobre que nem sempre os gráficos vão ser vão ser só os gráficos que a gente vai usar para se comunicar. A gente precisa também de elementos, outros elementos. Então eu uso muito essas caixinhas de texto, esses colchetes aqui. Isso tudo aqui é elemento aqui do próprio Excel. Então, para dizer que esses dois aqui são de 23 e esses daqui são de 24, né? Então, eu já tenho um período ali. E o meu destaque aqui, a minha atenção, onde eu quero chamar a atenção da minha audiência, que é a redução de 96%, eu dou esse destaque uma única vez aqui, dizendo que o lead time reduziu aqui 96% e foi caindo, né? Tá caindo, na verdade, até chegar ali em 10 horas. Mas eu chamo a atenção da minha audiência para isso aqui. Uso um elemento pré-atentivo aqui, que eu também falo lá no curso dos outros que tem. Mas eu uso esse elemento pré-atentivo aqui de cor para chamar a atenção da minha audiência para a mensagem que eu quero passar aqui nesse caso, tá? Uma outra coisa, ponto importante aqui. Trago o contexto. Eu digo o que foi que aconteceu. Então, eu digo que aqui nesse período aqui, ó, tá vendo que a seta tá mostrando aqui, entre Q1 e Q2, ali no final de Q1, praticamente, início de Q2, a gente teve esse início do programa de automações aqui. E aí é óbvio, né? Na hora que eu estiver apresentando, que eu estiver falando, eu vou falar o que foi esse programa, etc e tal, e discorrer ali na minha apresentação. Mas a minha audiência, ela de cara, ela já percebe que houve um programa de automação e que, em consequência disso, houve uma redução aqui do lead time, tá? E trago isso tudo aqui para o contexto, tá bom, gente? Então, essa foi a visualização que, na minha opinião, ficou melhor, que comunicou melhor e que tanta gente gostou que fez tanto sentido, porque realmente faz, mas eu queria mostrar para vocês que existiu essa anterior aqui. E um ponto importante também, nem sempre a primeira visualização vai ser a que vai ser a boa. Você precisa ir testando, você precisa ir mudando os gráficos, vendo o que faz sentido, mudando a disposição dos itens na sua tabela, para passar a mensagem que você quer comunicar. No curso eu falo muito sobre isso também, sobre como definir qual que é a mensagem que você quer passar na análise ali dos dados. Então, a gente fala muito sobre isso no curso. E falando em curso, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do curso de comunicação com dados. Você consegue ter acesso a esse, não só esse template aqui, que ele é todo no Excel, mas a muitos outros templates de comunicação, relatórios já prontos para que você insira seus dados, mas não só isso. No curso eu te ensino a teoria, como é que você faz para desenvolver essas habilidades de comunicação com dados que eu desenvolvi aí ao longo da minha experiência durante esses anos trabalhando com storytelling com dados. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui nos comentários se fez sentido para vocês. Apliquem, mais uma vez eu falo, apliquem, vocês só vão se tornar bons em algo que vocês se dedicarem, que vocês realmente praticarem, tá? Não, a gente não se torna bom de um dia para a noite. A gente se torna bom naquilo que a gente se dedica, tá? Então, pratiquem, apliquem no contexto de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e comentem aí nos comentários. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.